noite, seja bem-vindo a mais um podcast, Arquitetos, o nosso podcast, e você já sabe que nós informamos e formamos. Atenção! Não são muitos a fazer isso, a formar e informar, né? Seja bem-vindo. Eu quero agradecer, antes de tudo, ao feedback tão positivo que estamos a receber dos temas que temos vindo a abordar. Quero agradecer também a todos os convidados que já passaram por cá, de excelentíssima qualidade, e desde já brindar às senhoras por estarmos no mês de março. Estamos todas de parabéns. E vamos a mais uma conversa que vai durar ali mais ou menos 1 hora, né? E eu espero que partilhem, que divulguem, porque vão estar a divulgar aí conhecimento de graça, à distância de um cliquezinho. Então, eu hoje tenho mais um convidado, um profissional de excelência que tem estado a ajudar a construir o país numa dimensão que vocês já vão perceber do que é que se trata. É um profissional, digamos que ele depois vai nos falar um bocadinho do seu percurso, mas de excelência, muito bem formado. Eu estou a falar do engenheiro Cristo Sapalo. Seja bem-vindo ao nosso podcast, engenheiro. Obrigado, Teta É um Jamila. prazer, porque é amigo também. E quer dizer que eu estou rodeada de excelentes amigos. Olha, escolham bem as vossas amizades. Ou seja, amizades que vos inspirem, amizades que quando vocês olham para elas percebam, uau, essa pessoa está a crescer. É uma inspiração para mim. E é dessa forma que eu olho para o engenheiro Sapalo, porque tivemos oportunidades de trabalhar juntos em projetos muito interessantes do país, e ver hoje no profissional que se tem vindo a formar, a fazer, é uma honra para mim. Obrigado. Engenheiro Cristo Sapalo é engenheiro eletrotécnico, né? Certo. É mestre em economia e gestão de energia, pós-graduado em gestão de projetos, e tem aqui uma especialização muito interessante para aquilo que tem sido o desenvolvimento do nosso país, de projetos estruturantes que têm que ver com soluções de energias renováveis. Engenheiro, nós temos aqui uma pergunta sempre que é o ponto de partida. Foi para a engenharia por quê? Como é que foi lá parar? Obrigado, Jamila. Permita-me tratar dessa forma, porque temos estado a evitar os títulos aqui para quebrar algumas barreiras. Entendemos nós que os títulos acabam quebrando barreiras. Mais uma vez também parabenizar as mulheres pelo vosso mês. Aliás, todos os dias são vossos, mas esse mês é especialmente dedicado a vós, e aqui os meus parabéns, e esperar que tudo corra bem. Por que é que nós fomos na engenharia? Muito rapidamente. Quando era mais miúdo, o meu pai trabalhava no aeroporto. E nós temos as visitas ao local de trabalho dos pais, e naquela época, nos meus 5, 6 anos, o meu sonho era ser piloto. No entanto, nós vivíamos ali nos Coqueiros, junto ao campo de futebol. Culminou com o início das obras de requalificação do campo de futebol dos Coqueiros, que era uma estrutura metálica e em madeira. Foi feito então o novo estádio municipal em betão armado. Como naquela época não tínhamos as redes sociais, não tínhamos muitas distrações, nos períodos em que eu não estivesse na escola, eu ficava na janela, a nossa janela dava do apartamento diretamente para o estádio, a acompanhar a obra. Quer dizer, era o fiscal. Exatamente. E como tínhamos ali o encarregado, né? O encarregado de obra com o seu capacete branco a orientar e tudo mais, então passava horas e horas, era meu passatempo, horas e horas a ver o progresso de obras e orientações. Até que um dia, numa dessas tardes, o meu pai também estava em casa, e eu olhei para ele, devia ter meus 9 anos já na altura, 9, 10 anos, e disse: olha, pai, eu já sei o que é que eu quero fazer. Eu quero ser como aquele senhor que está aí à frente. Quero ter o trabalho Quero ser como aquele camarada. Quero trabalhar em obras, quero orientar, quero coordenar projetos que impactem a vida das pessoas, impactem a vida do cidadão. E foi a partir dali, então, que nasceu a minha paixão pela engenharia. Numa primeira fase, comecei com engenharia civil, fui para o Macarenco, fiz o médio de construção civil. Ou seja, é filho também. Eu acho que o Macarenco,
Um dia os engenheiros e os arquitetos têm que organizar só um prêmio para aquela escola. Com certeza, por acaso Ou cada um vai isso. ter que dar aí um 100 para construir um novo Macarenco ou um monumento, porque é realmente a escola de muitos... Grande parte dos... Até os, porque naquela altura também, eu lembro que quando eu fui ao Macarenco para fazer engenharia civil, tínhamos na altura apenas 2 colégios que tinham também o curso de construção civil, que era o Colégio Cruz Linda e o Colégio Jacimar. Todo mundo queria fazer engenharia, o caminho era o Macarenco, não tínhamos outra hipótese. E pelos vistos formou muito bem. Pelo menos é o que temos estado a constatar, pelo nível de qualidade dos profissionais que passam por aqui. E na sua maioria são filhos do Macarenco, alguns do Aldalara, mas muitos são do Macarenco. Macarenco foi a escola-mãe. A escola-mãe. E como é que saiu de lá depois, foi para a engenharia eletrotécnica? Portanto, eu tenho um percurso acadêmico um pouco engraçado. Comecei, como disse, em construção civil, depois fui para a universidade, continuando na engenharia civil até o 2º ano, quando no 2º ano tive a oportunidade então de ter uma bolsa de estudo. Quando eu ganhei a bolsa na escola, fomos estudar no exterior, e na universidade onde me candidatei, onde eu tive a bolsa, já não tinha vaga para a engenharia civil. Foi então aí onde propuseram-me e colocaram-me a fazer engenharia eletrônica. Então eu saio da engenharia civil e passo para a engenharia eletrônica. Faço engenharia eletrônica durante os 3 primeiros anos, e depois, numa das férias do 3º ano, eu venho para Angola. E aqui queria aconselhar aos nossos ouvintes eu não sou coach, mas há uma questão que normalmente os coaches falam que é importante, que é termos referências. Quer seja do ponto de vista pessoal, termos de referência de casamento, termos de referência de amizades e termos de referências profissionais. É mesmo coach. E por acaso eu tenho a sorte, porque até agora continuamos, de ter uma referência no mundo profissional, que foi alguém que deu-me um emprego aos meus 18 anos. E quando eu voltei, eu fui ter com ele para o saudar, eram 3 anos ausente do país, e disse-lhe que estava a fazer. Esse primeiro emprego foi o quê? Só por curiosidade. Foi em fiscalização de obras. Quando eu fui para a universidade com meus 18 anos, eu decidi que tinha que começar a trabalhar. Na altura houve uma briga amena com meu pai, porque eu me matriculei na universidade e me matriculei para fazer o curso à noite. E o meu pai perguntou por que vai fazer à noite, porque ele não estuda durante o dia. Eu disse, não, já estou na universidade e preciso também trabalhar. E por acaso, esta minha referência, este meu grande amigo, um mentor para mim, era meu colega de turma e já tinha uma empresa de construção civil. Okay. E nesta altura, então, estava-se a fazer a requalificação do Hospital Maria Pia e fui contratado para fazer a fiscalização de obras do Maria Pia. Foi onde começou também a minha carreira profissional, isso no ano 2005. E portanto, começamos a seguir em paralelo. E falando eu até só queria chamar a atenção, apesar do ar jovem do engenheiro tem mesmo já muitos anos de experiência. Certo. E, portanto, falando com este que é a minha referência, e disse-lhe o que eu estava a fazer, ele perguntou-me por que é que vais sair do mundo da construção? Por que é que estás a fazer engenharia eletrônica e sair do mundo da construção? É importante, todos os cursos têm o seu grau de importância, não há um curso mais importante que o outro, mas a tua veia está na construção civil e, quiçá, se alterares de eletrônica para eletricidade, para eletrotecnia de potência, vais continuar no mercado da construção civil, que é o teu métier. Foi então com base nessa conversa de pouco mais de 15 minutos que, quando voltei ao país e à cidade onde estava a estudar, fui ter com a reitoria, a coordenação do curso, decidi alterar então a grade e sair do curso de eletrônica. Não, claramente que não. Foi a melhor decisão e o melhor dos meus conselhos que eu já recebi. A importância de termos as boas pessoas na nossa vida, né? Ajudar a orientar. E hoje o engenheiro tem feito parte de um processo que eu trago aqui este tema porque cada vez que ouço esse processo, eu sinto que nós às vezes perdemos a oportunidade de dar a relevância necessária, a importância necessária. Ou seja, a Angola está a passar por um processo de mudança da matriz energética.
E com certeza quem nos ouve ali do outro lado tem ouvido falar em energias renováveis, sistemas fotovoltaicos, e parece que fica aqui uma lacuna para as pessoas perceberem realmente do que é que se está a tratar, que impacto real isso tem na vida das nossas populações, o que é, né? Para começarmos a perceber da relevância desse assunto, numa altura em que se fala tanto em sustentabilidade, em deixarmos recursos para as gerações vindouras, né? Engenheiro, como é que foi parar ali? Primeiro gostaria de ouvir um bocadinho a sua história para participar desses projetos, que vamos abordar alguns deles aqui. Certo. Trabalhando no setor de energia elétrica já há algum tempo, há uma preocupação, e aqui passar um pouco histórico do nosso país, do ponto de vista da nossa estrutura energética. Como é que nós estamos do ponto de vista... Primeiro, até, o que é uma matriz? O que é uma matriz energética? Matriz energética? Em poucas palavras, a matriz nada mais é que o conjunto de soluções, né, é o conjunto de fontes de energia, falando propriamente de matriz energética. Quais são as fontes de energia que hoje o país usa? Ou seja, nós temos várias fontes. Temos a fonte hídrica, proveniente da água, temos a fonte térmica, aí da queima ou do diesel ou da queima do gás, que são os dois maiores combustíveis que nós usamos para a produção de energia. E temos também as fontes de energias renováveis. Portanto, o conjunto destas fontes todas fazem a nossa matriz, nossa matriz energética. Estou a aprender também. Portanto, nós, a nível de energia, o país, nós começamos, os registros que nós temos datam de 1950, da década de 50, onde nós, através da barragem de Mabubas, tivemos então o primeiro projeto hídrico que fornecia energia dedicada para a cidade de Luanda. Aí começamos nos anos 50. Depois, nos anos 60 e 70, com o surgimento de outras barragens, como o Biópio, do Maum, a Matala, na Huila, e a barragem de Cambambi, na primeira fase, com cerca de 90 megawatts, depois ampliado para 180. Então começa a matriz energética do país, ainda fortemente com fonte hídrica, mas nesta fase, na região do Biópio, também já é injetada a primeira central térmica, uma central de cerca de 21 megawatts, nos anos 70. Por exemplo, quando falamos da central térmica, estamos a falar de que modelo? Central térmica no nosso país, maioritariamente, são grupos geradores. A diesel, mas hoje, e no fruto da transição energética, e vamos chegar lá, também já temos centrais térmicas a gás. Neste momento, nós temos uma central térmica de 750 megawatts, tem uma potência superior à potência que temos na hidrelétrica de Capanda, que está no Soio, que esta funciona a gás natural. E, de semelhante modo, temos a central térmica do Malembo, em Cabinda, que também funciona a gás natural. Então, neste momento, diríamos que a nossa matriz, estamos a falar de que percentagem, por exemplo, de gás, de hídrica? Então, em termos de matriz, os dados que nós temos hoje, o país tem uma potência instalada em torno dos 6 mil megawatts, estamos a falar de 6 gigawatts, dos quais 63% é hídrica, a nossa maior produção é hídrica, e temos cerca de 37% de energia térmica. E é ali, por conta destes 37%, que começa a entrar a discussão das energias renováveis. Das energias limpas. Pois, mas parece-me que é muito recente essa discussão, não? Ou estamos a falar mais ou menos, começou quando, né? No nosso país, as energias limpas, temos a hídrica e já desde então, mas as novas energias renováveis, é importante nós trazermos aqui esse conceito, que muitas vezes as pessoas perguntam, mas se as hidroelétricas são limpas, não poluem, por que alguns consideram a energia renovável a energia hídrica e outros não? E é importante nós aqui desmistificarmos, e mesmo a nível da academia houve muita discussão, e hoje nós temos então considerado aquilo que são as energias renováveis, onde as hidroelétricas também entram no seu todo. E tanto que renovável, né? Exatamente. E aquilo que são consideradas as novas energias renováveis. E esse termo novas energias renováveis veio para tirar um pouco o impacto negativo
que as grandes hidroelétricas causam. Ou seja, nas novas energias renováveis nós também temos as hidroelétricas, mas até uma potência de 10 megawatts. Por quê? Porque acima disto, as albufeiras que temos que criar para fazer a contenção da água e depois a produção de energia, causam um impacto significativo na flora e na fauna da região, ou seja, há mesmo aí uma dispersão das espécies. Então é renovável, mas é nociva ao meio ambiente. Exatamente. Embora existam medidas de mitigação, transferência de espécies, mas há sempre uma alteração do ecossistema no local. E pode é só lembrarem aí de alguns filmes, quando vão começar uma barragem, os conflitos de terra, os ambientalistas, né? Temos populações ribeirinhas que vivem próximo, que temos em tempos altos, por exemplo, estamos a viver agora, estamos numa fase muito boa, o país está recebendo muitas chuvas. As albufeiras estão todas no máximo, há cerca de um mês tivemos que abrir as albufeiras, e isso causa um impacto na vida das populações ribeirinhas. Dali que então separou-se outros conceitos. E temos as energias renováveis, onde as hidrelétricas entram no seu todo, mas as novas energias renováveis, onde as grandes hidrelétricas não entram. Aqui, por exemplo, nessas novas renováveis já podemos juntar também o conceito da sustentabilidade, né? Exatamente, essas novas vêm mesmo o conceito da sustentabilidade. Muito bom, muito bom. Então estamos no bom caminho. Não são só falácias, né? Não, estamos no bom caminho. E para o nosso país, a ida para as energias renováveis tem um impacto, e vamos falar disso, acredito, mais à frente, também do ponto de vista econômico. 37% da nossa energia hoje ainda é térmica, e estamos a falar maioritariamente da região sul do país, porque a região norte, quando falamos norte, nós em termos de energia estamos divididos em praticamente três regiões, que é a norte, a centro e a sul. Norte estamos a falar de Luanda, Zaire, Kwanza Norte, Kwanza Sul, depois do centro, Benguela, Uambo, Muxico, a pegar aí o centro, Bié e o sul de Angola. Neste momento, o sul de Angola, com exceção do Lubango, que tem a produção da hidrelétrica da Matala, todo ele alimentado por centrais térmicas. Ou seja, depende de um custo muito O custo é voltado, só aqui a título de exemplo, nós temos 80% do combustível do nosso país consumido internamente é importado. Ou seja, a nossa refinaria de Luanda fornece cerca de 20% do consumo e o combustível é subvencionado. Ou seja, nós se olharmos para o mercado internacional, o combustível refinado custa em torno de $1. Ou seja, do ponto de vista prático, estamos a dizer que dinheiro que podia se investir em outras áreas, outros setores que o país precisa, é alocado a essas centrais. É alocado para a produção de energia, que também é necessário. Quer dizer, isso, por exemplo, pode ser uma das questões que está a motivar essa transformação da matriz, na tua opinião? É dos grandes impulsionadores. Okay. O grande impulsionador neste momento é diminuir os custos que o Estado hoje tem com a subvenção, diminuir o consumo de combustível para centrais térmicas e alocar esses recursos para outras prioridades que o Estado tem. Mas temos um outro fator, que é o fator da dispersão da nossa população. O que acontece é que, pelo nosso modo de viver, tirando, com exceção das grandes cidades, as nossas populações no norte vivem muito na questão de aldeias e no sul na questão dos quimbos, ou seja, quase o mesmo conceito. Então nós temos populações que vivem 12 casas, 12 a 20 residências numa localidade, depois de 30, 40 quilômetros encontramos uma outra localidade. Qual é o impacto, por exemplo, que isso tem na nossa matriz, por exemplo, essa componente? O impacto que isso tem é, para eu alimentar essas populações, porque nós temos, as nossas hidroelétricas estão praticamente, com raras exceções como a Matala e Mabuba, ao longo do Rio Kwanza. Nós temos as grandes hidroelétricas, Capanda, Cambambi e Lauca, e agora Kakulu Cabaça, que está em obra, estão todas ao longo do Rio Kwanza. E, para a dimensão territorial do nosso país, seria necessário muitos quilômetros de linha para levar energia a essas populações. E, para além disso, é que o consumo dessas populações é muito reduzido. Então, é eu fazer 100, 200 quilômetros de linha para alimentar uma carga de 5, 6 megawatts. Não é economicamente viável, não é tecnicamente recomendado. E ali é que surgem, então, as soluções de energia solar. Por quê? Porque com a energia solar eu posso fazer projetos locais, aquilo que nós chamamos as micro-redes. Eu posso, se eu tiver uma localidade de 10 a 15 casas... Eu não esqueço que vai dizer, para mim está a ser uma aula, porque há coisas que às vezes nós vemos e julgamos só, mas existe.
um pensamento por trás. Exatamente. Foi. Quando eu tenho 10, 12 casas, nós fazemos aquelas soluções que nós chamamos kits solares. Que eu instalo um kit, que é o painel solar com a bateria, o inversor, e alimentar aquela residência. Quando eu tenho já uma aldeia, um quimbo, uma região, uma localidade, que temos alguns bairros assim, já alguns bairros no interior do país, com 40, 50, 60 residências, onde eu tenho um pequeno comércio, uma pequena loja, um pequeno armazém de conservação, que seja de carne ou de peixe. Aí já consigo montar uma rede de 500 a 1 megawatt, são redes muito simples de montar, e faço uma solução local. Ou seja, o custo de implementação é reduzido. É reduzido. A energia é limpa. E aqui um dado importante que é necessário nós trazermos, que tem a ver com o potencial de produção de energia no país. Nós estamos todos a correr para as energias renováveis e depois perguntamos, mas qual é o potencial real que nós temos? Existe potencial? Existe, portanto, é aí onde nós vamos chegar. Daquilo que é o potencial estimado para a produção de energia no país, em Angola, e falando de energia renovável, considerando as hídricas, o país tem uma potência total estimada em 80,6 gigawatts. Só para vermos que nós temos nesse momento 6 e temos uma potência provada de 80. Mas quando por exemplo, lança esse dado, estamos a falar o quê? Que temos capacidade de produção para alimentar Angola e mais, sei lá o quê? Vender para a Namíbia, por exemplo, para o Congo, para a Zâmbia. 80 gigawatts. Nesse momento nós temos 40% do país já eletrificado, 42% do país está eletrificado. E estamos em 6, o que pressupõe dizer que com 20, já extrapolando com a entrada de indústrias e tudo mais, já levando 3 vezes a potência que nós temos hoje, com 20 gigawatts nós temos o 100% do país eletrificado e com o potencial das indústrias. Então ainda temos um superávit de 60. E desses 80, 55% gigawatts é de potencial em energia solar. Energia solar, quer dizer, somos um país abençoado. 55% é energia solar, 18% é energia hídrica, depois temos 3,9% em eólicas, que são energias produzidas a partir do vento, 3,9%, e cerca de 3,7% de biomassa, produção a partir dos resíduos das nossas florestas. Agora, quando nós falamos dessa nossa transformação da nossa matriz, já sabem o que é uma matriz, o que é que na prática tem-se estado a fazer? Nós temos aqui o Estado angolano, nós temos uma meta de atingirmos até, nós dissemos há pouco tempo que nós temos hoje 63% de energia renovável. A meta é chegarmos em 2027 com 70%, ou seja, aumento de energias renováveis. E é nessa senda que está-se a trabalhar já mapeamento de projetos até 850 megawatts de projetos de energia renovável, das novas renováveis aqui, que vai fazer com que as novas renováveis ocupem um espaço de cerca de 7,5% a partir de 2025 na matriz energética nacional. Portanto, esta é uma diretriz. Olhando, por exemplo, se tivéssemos de olhar assim naquilo que acontece, se calhar vamos pôr a escala do continente, Angola assume aqui um papel bom, um bom posicionamento no continente, na sua opinião, atingindo essa meta? Muito bom. Nós temos nesse momento o maior projeto de energia renovável em termos globais da África subsaariana, que é o projeto de 370 megawatts que está a ser desenvolvido pelo consórcio Sanáfrica e MCA, é um projeto do Estado, que vai fazer o corredor desde Mochico, começou em Benguela, com as duas maiores centrais que nós temos, Baía Farta com 96 megawatts e o Biópio com 188 megawatts. Depois vamos para a região do Mochico, Bié, ou seja, há um corredor de 7 centrais com um total então de 370 megawatts. E é ali onde eu queria mesmo chegar. Nós estamos a ver esses projetos. O que são do ponto de vista prático, né? Porque a população às vezes central fotovoltaica na Baía Farta. E dá-se uma visibilidade,
justa, na minha opinião, agora percebendo esse histórico todo que fez por trás, essa necessidade de se tirar proveito desse potencial que o país tem, porque vamos preservar também o nosso país do ponto de vista do ecossistema, né? Em função daquele estrago que as grandes barragens fazem ao ambiente, então é positivo, na minha opinião. Que é um projeto dessa natureza? Porque sei que esteve dentro de um. O que eles são? Os projetos fotovoltaicos que estão a ser desenvolvidos um pouco todo o país, nada mais são que a instalação de painéis solares. Então, o que são painéis solares? Painéis solares são elementos, são equipamentos à base de silício, que é um mineral encontrado à base de silício, que com base na incidência solar e na irradiação, eles provocam no seu interior, no interior do silício, então, o movimento de elétrons, e os elétrons em movimento produzem corrente elétrica. Ou seja, a definição clássica de corrente elétrica é o movimento ordenado de elétrons. E com um conjunto de cabelagem, de linhas de cobre, então é possível captar esta energia. Portanto, basicamente o que acontece é isto. Agora, como é que eles funcionam? Porque às vezes as pessoas falam, mas na minha zona não melhorou nada, mas temos ali a central fotovoltaica. Qual é a filosofia de funcionamento? Né? Ok. Nessa fase, pelo menos os projetos que estão em operação, e dizer assim, nesse momento o país tem, aqui vamos abrir as devidas aspas, um superávit de produção. E aqui cria alguma confusão quando... Mas se nós só temos 40% do país energizado, como que estamos a dizer que temos um superávit de produção? Dizer que nesse momento, dos 6 gigawatts que nós temos de potência instalada, estamos a consumir em torno de 4 gigawatts. Quer dizer que nós temos 2 gigawatts que estão ali. Por quê? Porque a necessidade das linhas de transporte e distribuição. Ou seja, hoje, nesse momento, nós temos um maior entrada no transporte, na distribuição de energia em si, e não na produção. Mas esse entrave deve-se o quê? São projetos onerosos? Muito onerosos. São investimentos avultados. Nós, nesse momento, temos na região norte 10 províncias que estão ligadas, todas essas 10 estão ligadas no sistema. E nós temos as linhas das grandes centrais, da UCA, que o nosso sistema hoje está sincronizado já no AMBO. Há, nesse momento, a necessidade de retirar, então, de ligar o AMBO ao ILA, e estamos a falar de linhas de 220 kV, para termos uma ideia, uma linha dessa magnitude, o quilômetro de linha custa milhões. Mas eu aí então vou fazer aquela pergunta como é que se diz? A pergunta provocatória. Então por que não investimos primeiro na distribuição para consumir esses 2%? Essa é a tal pergunta aqui. Exatamente. Os projetos estão todos andando em paralelo. É claro que você não é a sua área, mas qual é a mas nós temos estado a acompanhar. Os projetos estão todos andando em paralelo. Ou seja, daquilo que nós temos acompanhado, o setor público, e aqui a nossa Rede Nacional de Transporte, a RNT, tem trabalhado, concluiu a linha do AMBO há pouco tempo, agora está a trabalhar na linha do Lubango, está em paralelo. Mas as outras populações que estão sem energia também não podem ficar à espera dessa ligação. Dali que foi aprovado então o plano das mini-redes, das micro-redes. Ou seja, enquanto a energia hídrica está a ser interligada, o país está sendo interligado, vamos eletrificar as comunidades com energia solar, que é muito mais rápido, é muito mais prático e é um processo mais barato e resolve a situação pontualmente. E fora isso, no futuro, quando tivermos a rede e o país todo interligado, porque nós, nesse momento, estávamos a dizer, estamos um superávit porque está a chover bem. Mas nós já tivemos anos de estiagem, que as nossas barragens ficam no mínimo. Então, é necessário nós continuarmos a investir também nessas centrais solares e outras soluções, porque quando, porventura, estivermos num momento de estiagem, serão essas centrais a suportar a rede. Okay. Mas como é que o funcionamento, por exemplo, eu tive a oportunidade de estar ali na Baía Farta e observar, ainda que à distância, aquele parque maravilhoso. Como é que é o funcionamento? Ele descarrega diretamente na rede pública?
Como é que é o modelo de funcionamento? Nesse momento, as centrais que estão em operação, que são as duas da Baía Falta do Biópio, que são geridas pela Prodeu, e a central do Caraculo, no Namibe, que é gerida pela empresa Solenova, que é a primeira empresa privada em modelo de EPP a construir uma central solar no país, estão todas a ligar à rede. Elas ligam diretamente à rede. Aqui há um desafio muito grande que os nossos colegas do setor público têm estado a gerir em termos de operação. Por quê? Porque essas centrais elas não têm aquilo que nós chamamos a armazenagem de energia. E elas funcionam basicamente durante o dia. Ou seja, nós temos durante o dia, a partir das 5h30, 6 da manhã ela começa a produzir e às 17 horas ela sai. Estamos a dizer, como vimos aqui nos números, cerca de 300 megawatts que é injetado para a rede durante o dia e durante a noite sai. E, portanto, isso, em termos operacionais, é um impacto muito grande, mas as informações que nós temos é que está funcionando bem, está funcionando dentro daquilo do programado, porque estas centrais têm como a medida principal a mitigação da utilização das centrais térmicas. E aqui trazendo um dado que até foi avançado pelo PCA da Solenova, que é a empresa que gera o Caraculo, numa entrevista à Rádio Ngol que deu ano passado, em novembro, onde dizia que só no mês de outubro a central do Caraculo fez com que as centrais térmicas do Namibe poupassem 10 mil metros cúbicos de combustível. 10 mil metros cúbicos de combustível, estamos a falar de 10 milhões de litros, mas para entendermos melhor, vamos trazer para números. O litro do diesel hoje, no mercado internacional refinado, é em torno de $1. Então estamos a dizer que em um mês a central fez com que o Estado poupasse 10 milhões de dólares. Em um mês? Em um mês. As projeções que nós temos desta central, que foram públicas e avançadas também pelo PCA da Solenova, é que esta central estima-se que irá poupar aí cerca de 18 milhões de litros por ano. Estamos a falar de 18 milhões de dólares ano, que é dinheiro que poderá ser utilizado só esta central. Quer dizer que, por exemplo, se olharmos para a questão da Baía Farta e as outras que virão a ser construídas, quer dizer que o nível de poupança ainda será... O nível de poupança Agora, será... na sua opinião, isso já é uma questão de opinião pessoal, essa poupança justifica o investimento? Porque muitas delas estão a ser feitas com financiamento? Dos números que nós temos, os números públicos que nós temos, justificam. Se nós vemos os dados que foram avançados, que são os números que nós temos, por exemplo, da central da Solenova, que foram avançados os números públicos, essas centrais, em média, e isso aqui é um dado universal, em média as centrais solares custam de 700 mil a $1 por megawatt instalado. Isto é um rácio mundial. Então, se estamos a falar de uma central de 25 megawatts, estamos a dizer que essa central deve ter custado em torno de 25 milhões de dólares, coisa mais, coisa menos, dependendo das soluções do solo que encontraram. Com base nisso, se ela está a poupar para o Estado 18 milhões ano, estamos a dizer que em 2 anos temos um payback em poupança. Podemos não ter em revenue, mas temos um payback em poupança. Então, são esses dados. Estamos a dizer que as centrais do Biópio têm 188 megawatts, extrapolando, estamos a falar de cerca de 180 milhões de dólares, mas extrapolamos os dados que Caraculo está a poupar, que são de 25 para o Biópio, claramente. Em 3, 4 anos temos poupanças que justificam esse investimento. Fantástico, né? Essas são as questões que às vezes nós nos colocamos, mas estamos a ouvir, houve mais um financiamento ali, será que justifica? E é importante aqui trazer noção do baixo custo de manutenção que eu tinha já posto aqui na minha anotação, manutenção, já que nós não produzimos esses elementos. Primeiro que os painéis solares hoje têm a estimativa de vida dos fabricantes, que os fabricantes entregam, garantia de fabricante, são de 25 anos. Já temos centrais com mais de 25 anos, um pouco por todo o mundo, não em Angola, mas por todo o mundo, que os painéis estão a suportar mais do que esse tempo. É claro que, chegando a esse período, alguns painéis têm que ser substituídos, mas não só todos, alguns estão a suportar mais do que esse tempo. Mas o período que essas centrais têm, tem então os 25 anos. O que é que se faz na manutenção de uma central solar? Basicamente a limpeza dos painéis.
que os painéis vêm Numa encapsulados. substituição de peças. Eles vêm encapsulados e vêm fechados. Se tivermos algum painel danificado, porque de tempos em tempos tem que se fazer uma retroeminiscência, porque aquilo como é produção por energia, por irradiação solar, o que se faz é uma fotografia térmica ao painel, para podermos ver os pontos quentes e frios e ver se há aí alguma falha e fazer uma outra substituição, mas isso são questões muito, muito raras. Normalmente se vem com problema de fábrica, não é algo que aconteça durante a sua operação. E a manutenção base é a limpeza. Dependendo da zona, poderá ter uma limpeza ao ano e as outras depender do período chuvoso. E em outros dos casos mais críticos que nós temos, por exemplo, no deserto, que poderá ser isso que será enfrentado aí na questão do Caraculo, que sabemos que está numa zona desértica. Mas com dados que nós temos daí do Médio Oriente, que as grandes centrais também estão a ficar no deserto, normalmente são três limpezas ao ano. Mas a manutenção é limpeza. Mas agora, e verificação olhando para essa questão da manutenção, como é que estamos, nós, Angola, do ponto de vista de técnicos especializados para cuidar desse investimento, que na realidade é nosso, né? E por acaso... Estou aqui diante de alguém que percebe muito bem, mas como é que está? Não, por acaso, e vamos aproveitar aqui esse canal para lançar também esse desafio. E é uma das questões que nós trouxemos. Nós, obviamente, estamos a investir, nós, Angola, estamos a investir na implementação dos projetos. E estamos a investir, estamos a colocar projetos no Quando Cubano, na Zona Leste, nas Lundas, no Mochico. E é necessário ter mão de obra especializada para cuidar dessas centrais. E é importante aqui abre a oportunidade, porque nós não vamos ter apenas as empresas públicas, ou seja, no caso a Prodel ou outra, a suportar a manutenção de todos esses equipamentos. Porque há questões muito, muito específicas. E aqui o repto é hora de nós começarmos a ter escolas profissionalizantes para formar quadros locais, técnicos locais, para gerirem e cuidarem essas centrais. Se calhar isso entra já naquela questão dos desafios. Exatamente. O primeiro desafio. Aqui o grande desafio é necessário nós formarmos o homem. Porque, aliás, em outras especialidades temos estado a vivenciar isso. Quando o projeto é muito específico, dependemos muito da mão de obra expatriada. É óbvio e é certo que nesta fase não temos outra opção, mas por aquilo que é o requisito de manutenção e de operação dessas centrais, para alguém que tem o ensino médio ou até o ensino de base, com uma formação de 6 a 9 meses, ele é capaz de se tornar um expert. Um expert na matéria. Primeiro, começar com alguém que já é expert e em 2 anos a trabalhar nisso. Claramente. Eu aqui gostaria de chamar a atenção aos nossos eletricistas aí das escolas técnicas médias, né? Abre-se aqui uma oportunidade, né, brutal para fazerem. Excelente. Não quer seguir o ensino superior? Vou fazer uma especialização nessa área. Porque, pelo que o engenheiro diz e pelo aquilo que nós vamos vendo nos fatos, são projetos que vão demandar mesmo muita mão de obra especializada. Nós, a título de exemplo, nós temos as centrais que nós temos hoje têm cerca de 300, no global das 3 grandes centrais solares que nós temos no país, 300 megawatts. Os painéis que nós temos, que têm a capacidade de produzir energia, ou nesse momento em utilização no mundo, são de 600 watts. Se nós estamos a falar desses painéis de 600 watts, nós estamos a falar temos no país instalado mais de 1 milhão de painéis. É muita coisa. Estamos a falar de painéis isso é o que está atualmente, mas o que se vai fazer... Estamos a falar de 1 milhão de painéis que precisam ser limpos, pelo menos 2 vezes ao ano. Ou seja, uma empresa como a Prodel, por exemplo, que tem o seu core business em eletricidade, para fazer a limpeza de uma central solar, não necessariamente tem que ter os quadros internos. Aí abre-se a mão para a terceirização. Até é muito mais fácil. Porque é muito mais fácil haver pequenas empresas especializadas em limpeza de painéis, que elas fazem limpeza,
já tem um contrato para fazer 2 vezes ao ano, vai fazer a limpeza. Quando preciso manter um técnico, um quadro na minha estrutura para ir fazer a limpeza, quando o meu core business é produzir energia. Exatamente. Então aqui é uma oportunidade muito grande. Bem, isto está a ser uma aula para mim também. Engenheiro, muito obrigado. E já que estamos a falar de desafios, para além desse desafio, na sua análise como especialista na matéria, quais são os desafios que vai refletindo sobre essa questão das energias renováveis, sobretudo os projetos fotovoltaicos, né? Para além da formação do homem? A formação do homem é a primeira, e a segunda tem a ver com aquilo que são os suprimentos, ou seja, os próprios equipamentos, as spare parts. Há aqui a oportunidade de alguns equipamentos poderem, não no seu todo, do ponto de vista de fabrico, mas daquilo que é o seu assembly, a sua montagem, poderem ser feitos localmente. Aqui uma oportunidade para as empresas do setor de fornecimento de equipamentos e materiais também se prepararem para esta fase. Termos capacidade, há um equipamento que é muito essencial, e aqui é importante trazer isso, que são os inversores. O que são os inversores? A energia solar é produzida naquilo que nós chamamos de corrente contínua, uma energia contínua. Mas a transmissão e a distribuição de energia é em corrente alternada. Okay. Então os inversores fazem essa conversão de corrente contínua para corrente alternada. E são equipamentos que muito facilmente podem danificar, apresentar uma avaria, apresentar uma necessidade de uma intervenção especial. E aqui é mais uma oportunidade para as empresas do setor de fornecimento de peças sobressalentes também olharem para esta fase. E depois temos uma questão também de consciência ambiental nossa, nós enquanto indivíduos. Porque a transição energética não está só virada à questão das energias, mas também está virada à questão do consumo. E aqui algumas práticas que nós temos que... Porque o aquecimento global é uma realidade. É uma realidade. E aqui algumas práticas que nós temos que ir tendo no nosso dia a dia. Para quem e onde temos a oportunidade, a mitigação, por exemplo, da utilização do papel é uma discussão que nós já estamos a ter. Nós, infelizmente, a nossa estrutura administrativa usa muito papel. Muito papel. Quando nós poderíamos, com simples gestos, por exemplo, já temos hoje assinaturas digitais. Então, há documentos que não precisavam ser impressos ou a ser impressos, poderiam ser o último, a versão final. E as versões ainda de análise e discussões virarem virtualmente e virtualmente fazer essas discussões. Portanto, são esses desafios no âmbito da transição energética. É o posicionamento enquanto indivíduo e a nossa consciência de que temos que preservar o nosso ambiente, e a questão enquanto técnico, que é a formação do homem, que já explicamos, e a questão das peças sobressalentes. Muito bem, engenheiro. Muito obrigado por ter vindo aqui. Penso que conseguimos minimamente desmistificar. Confesso-lhe que até a mim mesma, às vezes, questionava, mas o que é isso? Como é que o nosso país vai... Quais são os benefícios? Agora, em tom de síntese, né? Que perspectivas futuras vê para Angola, né? Face a essa mudança? Que benefícios é que considera que vamos ter nos próximos anos frutos desses projetos? Para deixar aqui as almas tranquilizadas. Portanto, Angola, nós somos privilegiados do ponto de vista de recursos naturais. Também somos privilegiados do ponto de vista de recursos humanos, naquilo que é em termos de número. Nós temos uma população maioritariamente jovem, cerca de 78% da população angolana é jovem. E nós temos a oportunidade de sermos o baluarte de África. Falando concretamente do setor da energia, nós temos aqui o nosso vizinho muito próximo, a África do Sul, que está nesse momento a viver uma situação complicada do ponto de vista de energia e de demanda, e que não tem os recursos que nós temos. Então nós temos aqui a oportunidade de olharmos para a energia, não apenas, ou da produção de energia, não apenas para o consumo da Angola, como dissemos nós, extrapolando com cerca de 20 gigawatts, resolvemos claramente o problema da Angola, mas nós temos uma capacidade de 60. E esses são 60 gigawatts sobram aí uns 40, né?
Nós temos uma capacidade de 80, sobram 60. 60. E temos 60, e estamos a falar de energias renováveis, estamos a usar as térmicas, que podem ser comercializadas no mercado da SADC. Nós temos mercado e faz parte também daquilo que nós estamos a discutir, a diversificação da economia. Não estamos a falar apenas da agricultura, né? Nós temos que olhar para um prisma e nós temos a capacidade de fazer isso. Com base nisso, hoje, Angola tem aqui uma oportunidade de ouro. Obviamente, formar o homem é primordial, é a base, e olhar para a questão da energia mesmo como um negócio, uma fonte de rentabilidade para o país. Portanto, as perspectivas são muito boas, as condições climáticas estão criadas, o nosso país, felizmente, continuamos e vamos continuar a viver em paz desde 2022, estamos há 22 anos dessa boa paz. Aliás, nós podemos andar de cabina ou cunene sem preocupação alguma em questões de segurança, o país está seguro e está apelativo. Então vamos aproveitar e ter essa oportunidade para continuar a desenvolver. Já temos, o país tem nesse momento, como disse anteriormente, já projetado 850 megawatts de energia renovável até 2025. Está-se a trabalhar para isso, os projetos estão a andar e acreditamos nós que vamos atingir. Mas é necessário termos essa ambição e essa visão. Essa visão. Muito obrigado, engenheiro. Seja bem-vindo nas próximas oportunidades que achar que há temas que possam ser interessantes serem apresentados aqui, né? Porque o nosso objetivo é mesmo informar e formá-lo. Quer dizer que amanhã, quando ouvir falar de projetos fotovoltaicos, vai perceber qual é a visão. Exatamente. E para mim isso é que faz falta. Nós percebemos a natureza das coisas e a razão delas serem. Então, muito obrigado você que nos acompanha. Não esqueça de partilhar a informação, de divulgar e, claro, mandar os seus comentários. Até o nosso próximo podcast. Obrigado. Estamos juntos.